Olá, amigos que assistem a nossa TV Saravá Umbanda, como vão vocês? Retornamos hoje com a nossa quarta aula a respeito do tarô egípcio, tá? Como disse semana passada, eu ia colocar o arcano 8 da justiça ou do ajustamento semana passada, mas é um arcano mais chatinho, mais longo, então eu resolvi deixar para a aula de hoje. Então falaremos hoje sobre o arcano 8, a justiça, que no tarô de Tote é o ajustamento, e o arcano 9, o ermitão. No arcano 8, vocês observem na carta, é uma mulher segurando uma balança e uma espada. Vejam bem essa simbologia da carta. A primeira curiosidade a respeito desta carta, que todos colocam como a carta da justiça na maioria dos tarôs, nesse tarô egípcio em especial que eu mostro para vocês, e pelo tarô de Tote, pelo livro de Tote, não é chamado o arcano da justiça, mas sim o ajustamento. E essa deusa que aparece segurando a balança e a espada, na verdade, ela é a deusa Ma'at, ou Mahat, tá? A mulher de Tote. O nome dela significa a verdade. É um nome bonito, né? Mahat, ou Ma'at, mulher de Tote, cujo significado do nome é a verdade. E ao longo do tempo foi dado um significado errôneo a respeito desse arcano, como o arcano da justiça, o tempo inteiro o arcano da justiça. Não. Justiça é uma coisa. Essa carta é chamada de o ajustamento neste tarô. O que é o ajustamento? Não é uma justiça. Tá? E o ajustamento é o equilíbrio das forças. Ele leva o homem, esse arcano, ele leva o homem a um sentido de infinito, de infinidade. Porque o 8, se vocês deitarem, número 8, se vocês deitarem, nos remete ao infinito, matematicamente falando. O infinito o que é? É Deus. Toda a essência divina, ela é infinita, ela não pode ter fim. Então, o arcano, ele tanto nos leva a uma praticidade da vida, como leva essa praticidade ao autodescobrimento. Essa carta, ela nos expressa a importância do equilíbrio, do ajuste da nossa vida pessoal. O ajuste entre o que é material e o imaterial. O imaterial, para uma grande parte das pessoas, também é espiritualidade. O imaterial é aquilo que não pode ser tocado, apenas sentido. Os sentidos, eles não são táteis em termos de espiritualidade. São sentidos. E essa carta, ela nos leva a pensar nesse sentimento de infinitude, de infinidade, de infinito, de interminável. E ele também é um arcano que nos faz ver, nos coloca a pensar na situação de causa e efeito. Ou toda ação nos leva a uma reação. Então tem os dois lados, né? Dessa balança. A balança tem dois lados, então ela pende para os dois lados, ou pende para um lado ou para o outro, ou ela mantém o equilíbrio dessas forças. E esse arcano, muitos tarólogos colocam como um arcano de justiça, até uma justiça divina, ou em uma jogada, justiça material, justiça dos homens. Não, ele não é apenas a justiça divina ou apenas a justiça material. Ele é o equilíbrio desses dois lados, tá? Mas ele também é um arcano tido como matemático ou imensamente lógico. Todas as coisas para ele têm de ter uma lógica.
Hoje falamos muito sobre física quântica. O que a física quântica nos mostra? Que nós desconstruímos para reconstruir. É tido até um pouco como uma ciência de malucos, né? Porque quem conhece a física quântica se desconhece para se reconhecer. Ele passa a observar as coisas sobre um outro formato, tá? Vamos olhar a nossa carta. É uma deusa da verdade, que segura uma balança e tem uma espada apontada para cima. É uma espada de 2 gumes. A balança, ela forma 2 triângulos, não forma? Ela tem uma haste e 2 cordas que seguram a balança. Olhando de frente, numa visão normal, sem ter uma visão tridimensional da balança, você vê 2 hastes apenas, que formam o quê? 2 triângulos. Tá? Esses triângulos, eles representam a comunicação direta do homem, a comunicação entre o céu e a terra, os 2 lados, céu e terra. A espada, ela aponta para uma das bases dessa balança e ela afirma a natureza prática do conhecimento. Ela aponta. Não necessariamente que aquele lado é melhor do que o outro lado, mas ela aponta nessa direção, na direção da balança. E a faca e a espada de 2 gumes, ela mostra a ambiguidade como forma de equilíbrio. Ninguém é totalmente bom, ninguém é totalmente mal. Todos nós temos 2 lados de uma mesma moeda. Só temos de aprender a usar o lado melhor, óbvio. Mas nós também precisamos do nosso lado ruinzinho para a nossa defesa. O nosso lado mal, que chamam de nosso lado mal, o nosso gênio ruim, é um lado que nos mostra uma intuição mais forte em termos de defesa, de proteção, de intuição, né? Não é que seja o lado ruim, mas é um lado oculto nosso. Todos nós temos 2 lados, um fácil de ser visto e outro mais escondido e que até mesmo não gostamos de revelar. Essa ambiguidade faz parte de todo ser humano, de toda criatura, de toda essência. Como é que nós vamos colocar uma questão para deixar bem claro como podemos colocar a nossa essência em termos dessa carta, o 8, o arcano 8, que é o da justiça ou do ajustamento. Um xamã antigo foi perguntado por um pupilo como ele via o lado bom e mal das pessoas. Aí esse xamã disse para ele: vejo como 2 cães. Aí o aluno perguntou para ele: como assim 2 cães, mestre? Um cão que eu chamo de lado mal e um cão que eu chamo de lado bom. E como o senhor vai saber qual deles prevalece, mestre? Aí o xamã disse para ele: aquele que eu alimentar. E é o que essa carta nos coloca. O que vamos alimentar para a justiça ou ajustamento nos ser feito? Que tipo de ajustamento nós queremos para a nossa vida? Esse é um arcano do ajustamento material e imaterial. É o que colocamos dos 2 lados para nós. O espiritual e o material e o mental também, que é um terceiro lado. Mas o mental, ele é a haste do meio dessa balança, vamos colocar assim. O que você tratar melhor vai evoluir o seu mental. Se você parar de mexer com conhecimento, o seu mental vai ficar onde está, não vai passar. Ele vai ficar parado, no tempo e no espaço. Vamos ver agora os planetas que regem o arcano 8. Vênus e Saturno. Os 2 separados, eles trazem um tipo de característica para um determinado arcano. Juntos, eles prezam pela verdade incorruptível. Vênus e Saturno.
Eles intensificam a lógica e o raciocínio, eles nos forçam a usar o nosso raciocínio para chegar a uma conclusão lógica em qualquer situação. A letra hebraica, que faz parte dessa carta, que ela está sempre ali embaixo na carta, se vocês puderem observar, ela mede. Ela é o portal do equilíbrio físico e espiritual, portal do equilíbrio cósmico. Os aspectos positivos da Carta da Justiça. Bom, essa carta da justiça ou ajustamento, ela tem um aspecto construtivo em termos de sabedoria, de conhecimento, de ajustamento, de equilíbrio, de lógica, de até uma persuasão, mas pelo conhecimento. Ele também tem um dom para investir em todas as ideias que lhe aprazem, mas elas sendo substancialmente lógicas. Ele não parte para o imaterial nesse aspecto. Ele usa uma consciência pé no chão, vamos colocar assim. Ele usa um processo de ajustamento para todas as situações para ele alcançar um determinado objetivo. Ele é um arcano veloz, em termos de tempo, ele é um arcano quase que imediato, tá? E ele usa de uma percepção futurista para ajustar todo o seu conhecimento a tudo aquilo que ele deseja adquirir na vida, no trabalho, nos relacionamentos, tal. Os aspectos negativos, engraçado é que nesse arcano, os aspectos negativos, eles estão dentro dos positivos. Tudo aquilo que ele preza em fazer do lado positivo nesse arcano, não é o extremo oposto, como em outros arcanos. Ele usa da mesma forma, mas os objetivos dele são outros. Os imateriais não aparecem nesses objetivos, mas só materiais. E aí vem a negatividade nesse aspecto, é a corrupção. Aí ele se torna corruptível porque ele quer alcançar um determinado objetivo e que a parte lógica e sensata não permite. Então ele usa de uma lógica insensata para atingir o objetivo que para muitos é imaterial, é inatingível, mas para ele não, é possível. Mas ele usa de corrupção, de irracionalidade. E este arcano, ele é um arcano muito seco em termos de sentimento. Ele é um arcano que se torna entediado, parado, ensimesmado, pensativo, oclusivo. Ele é muito parado em termos de relacionamento, tanto amoroso como dos amigos. Ele é um arcano prático em termos de amor. E em termos de amigo também, ele é muito prático, ele é muito seco, ele é um arcano tenso, é um arcano irritável. Ele não é que ele seja desequilibrado, mas ele por ser muito rápido, ele é impaciente. É um arcano extremamente nervoso. Agora, amigos, vamos falar no arcano 9, o nosso eremita. Por si só, você já vê o que pode englobar o eremita. O eremita, o ermitão, o que é? É um isolamento. É um arcano isolado? É. Mas vamos ver o número 9, em princípio, poder dar um aspecto a esse arcano. O que é o número 9 pela numerologia? É como o ano 9 que estamos, é um ano de términos e conclusões, né? É um ano de conclusão. O 9 é um número de conclusão. Pela numerologia, ele é o último número, né? 9. Por isso também ele é um número de conclusão, de término de ciclo, finais de ciclos. O que ele já coloca que ele é final pressupondo o início. Ele é bem o final para um começo. Você termina de realizar algo para começar outra coisa. Observem a carta. Ele segura um cajado e uma lanterna, mas à luz do dia. Ele tem aquela lanterna, não é para iluminar a escuridão da noite. Ele usa a lanterna à luz do dia.
porque ele pega a energia do sol. Ele está andando com aquela lanterna acesa, ou aquela vela de sua lanterna acesa, mas para pegar a energia do sol, para potencializar a energia que ele já carrega em si. Essa energia do sol, para ele, é o conhecimento, por isso ele se isola. Ele se isola para se autoconhecer, para não se autoafirmar de uma forma chula, vamos colocar assim. Ele quer o autoconhecimento para ele poder expandir esse conhecimento. Mas para aprender, ele precisa se isolar. Quantas pessoas são meio eremitas, que para estudar precisam ficar trancados no quarto, sem som, sem ninguém perturbando, sem televisão, sem nada? Quantas são eremitas? Porque senão não consegue estudar, não consegue adquirir aquele conhecimento necessário para passar numa prova. O eremita é assim. Ele precisa se isolar para se autoconhecer e para poder afirmar esse conhecimento perante aqueles a quem conhece. Ele se isola até de aspectos mundanos, aspecto físico. Ele se isola física e intelectualmente para poder crescer. Tá? O número 9, ele tem um valor ritual. O que é o valor ritual? Ele anuncia um fim e prenuncia um começo. Quando entramos no nosso ano pessoal 9, é aquele ano maluco, não sei se já aconteceu com vocês, mas é um ano maluco que você não vê a hora de acabar. É o ano da bagunça, onde você tem a tendência de terminar tudo aquilo que começou. Todos os ciclos começam a se fechar, para o seu ano pessoal 1 começar. Não é assim? Esse arcano é do mesmo modo. Ele, quando aparece uma jogada, ele sinaliza uma finalização de alguma coisa. A letra hebraica que rege esse arcano é o Iod, é a mão que guia. Vocês não veem que o arcano 9, ele carrega uma luz, ele está guiando um caminho, né? Ele está se autoguiando. Então, a letra Iod, ela é uma letra de orientação, que te acompanha, que te guia, como guia o eremita. Os aspectos positivos desse arcano é que ele mostra que é chegada a hora de fechar um balanço. Vamos arrumar a bagunça da nossa vida para organizar esse balanço, para você enxergar a si mesmo, ver tudo aquilo que você fez que você está deixando para trás. Faz um balanço da tua vida. Ele faz um balanço de todas as pendências e de tudo aquilo que você já realizou. Ele traz um equilíbrio para aquela situação X ou Y da sua vida. O aspecto negativo é a tendência de, com o isolamento que ele impõe a si próprio, com esse isolamento, ele perde a noção da realidade, ele tira o pé do chão, ele não sabe mais distinguir a realidade da fantasia que ele criou para se autoconhecer. Na verdade, ele não cria uma fantasia dentro de si próprio. Ele se isola para poder aprender. Mas o aspecto negativo é que esse isolamento dele o desorienta. Então ele perde a noção da realidade. Na próxima aula, meus amigos, eu ia falar hoje do arcano 10, a roda da fortuna, mas ele é também um arcano complexo, como o arcano da justiça ou do ajustamento. Então eu quero falar um pouco mais, porque ele tem muitos símbolos que dá para você descobrir uma série de coisas a respeito dele. Então o arcano 10 eu vou falar na próxima aula, eu vou falar do arcano 10, o 11 e possivelmente o 12, tá? Eu espero vê-los na próxima semana, com muito carinho. E qualquer dúvida que vocês tenham, tem o meu e-mail, que vai aparecer aí na base do vídeo, tá? lina, com y, @tvsu.com.br. Meu telefone celular também vai aparecer aí e o endereço onde eu faço atendimentos. Qualquer dúvida, vocês podem ligar ou mandar um e-mail. Faço questão de responder a todos vocês com maior carinho e atenção. E eu adoro falar, por mim eu falaria aqui horas, mas infelizmente o nosso tempo é limitado.
E nos veremos na semana que vem, conversaremos sobre os outros arcanos e vou ver se eu preparo uma pequena surpresa. Não quero prometer não, mas eu tenho uma pequena surpresa a respeito desse arcano 10, que é muito interessante, que é o carro, perdão, falei roda da fortuna. Esse arcano é extremamente interessante e apaixonante. Tá? Vou trazer umas diferenças para você a respeito desse arcano. Boa sorte para todos, uma excelente semana. Aproveitem bastante tudo que vocês puderem aprender, não só sobre o tarô, mas sobre tudo que é dito e ensinado aqui na TV Saravá Umbanda, que é muito interessante. Procurem ver todas as aulas, se possível, aprendam bastante. É tudo muito interessante e construtivo. As experiências que os professores passam aqui são da maior importância para a nossa vida. Procurem ver, se atualizar, entrar em contato com cada um deles em qualquer dúvida. Tenho certeza que todos terão um imenso prazer em tirar as dúvidas e orientá-los. Um abraço forte para vocês, com todo o carinho do mundo. Muita luz, muita saúde e muita paz. Namastê para vocês.